paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Vamos a mais um vídeo da palavra do Senhor. Eu peço a você, se estiver de posse da sua Bíblia, da palavra de Deus, que você abra comigo no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 4 e 5. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Resgatando a Esperança. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí para que nós possamos fazer a leitura juntos e depois seguimos com o tema. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O apóstolo Paulo fala que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Havia uma promessa de salvação para toda a humanidade, e esta promessa estava vinculada à vinda de Jesus. E Jesus veio. O nosso Deus mandou seu filho nasceu de mulher, cresceu nesta terra, caminhou por ela, exerceu um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, e depois disso ele cumpriu a sua missão, que foi morrer por toda a humanidade. Mas nós vamos falar um pouquinho, não é sobre a morte de Jesus, mas sobre como tudo aconteceu no que se toca, no que se diz respeito ao resgate das nossas vidas, ou seja, o resgate da nossa esperança, que é o tema desta mensagem. Queridos, nós estamos hoje traduzindo aqui para os nossos dias, nós estamos vivendo tempos muito complicados aí, devido a algumas situações que eu tenho falado todos os dias, principalmente esse coronavírus, que é um vírus que veio lá do Oriente, que está emplacando aqui também no nosso país. Nós sabemos que tem muita gente sendo contaminada. Claro que existe também no meio de tudo isso um pouco de pavor que é colocado por parte da mídia, mas nós não estamos aqui para debater sobre questões que a mídia fala ou deixa de falar. Estou aqui para falar da palavra de Deus. E falando da palavra do Senhor, nós sabemos que com toda essa agitação que vive o nosso tempo, nós sabemos que muitas pessoas ficam muito abaladas com isso. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aí me assistindo, creia que o nosso Deus, quando Ele mandou o seu Filho, foi por um resgate total da humanidade. Nós precisamos hoje ter esperança nisso. A palavra de Deus nos garante que aquele que crer e for batizado será salvo. Se você já passou por esta fase, eu parabenizo a você e falo para você, continue. Se você ainda não passou por esta fase, se você ainda não entendeu aquilo que Jesus fez pela sua vida, comece a meditar nisso. Comece a buscar por um novo tempo na sua vida, e será muito importante para que nós possamos realmente entender essa questão do resgate. Jesus nos resgatou. Nós estávamos vivendo de uma forma totalmente errada, éramos já condenados à morte, não fosse a vinda dele, nós estaríamos condenados à morte eterna e o lago de fogo e enxofre, se não estivéssemos debaixo da lei. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, mandou seu Filho Jesus para que morresse por nós naquela cruz. E hoje, 2000 anos depois disso ter acontecido, ainda tem muitas pessoas que ainda são muito resistentes à palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que há esperança para você. A palavra de Deus nos garante que Jesus, ele cumpriu a sua missão, e agora nós precisamos ter a esperança e também fazer a nossa parte. Eu queria falar um pouquinho sobre resgatar. O que é resgatar? No dicionário da língua portuguesa diz que resgatar é libertar-se a preço de dinheiro ou concessão. É também efetuar o pagamento de dívidas ou compromisso. Aí eu entro
na palavra de Deus. Eu vou usar essa segunda definição que está no nosso dicionário, que é efetuar o pagamento de dívida ou compromisso. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Nós tínhamos uma dívida. A nossa dívida foi paga por Ele quando Ele se entregou na cruz do Calvário. O valor do nosso resgate foi o preço mais caro e impressionante já pago por alguém, por algo. Foi a preço de sangue. Agora olha que curiosidade, apenas uma curiosidade que eu estava lendo, meditando essa palavra e veio ao meu coração. Eu não sei se você já foi doador de sangue, é doador de sangue, ou pelo menos sabe que isso aí é uma prática comum no nosso país e fora dele também. Existem diversos tipos de sangue. O meu, por exemplo, é A positivo, se não me engano. Mas nós temos aí um doador universal. E esse doador universal, que é o sangue O negativo, eu sou capaz de apostar com você que era o mesmo sangue do nosso Jesus. E Jesus tinha sangue O negativo. Você concorda comigo? Se você concorda, muito bem. Se você não concorda, deixa eu te dizer por que eu acho que o sangue de Jesus é o O negativo. Naquele tempo não havia laboratório de análises clínicas para poder fazer essa pesquisa e trazer essa informação precisamente. Então eu vou por evidência. Amém? A evidência que o sangue de Jesus era o O negativo é porque hoje, constatado pela ciência, o sangue O negativo é o sangue que nós chamamos de doador universal. Então Jesus tinha sangue O negativo. Você que tem sangue O negativo, não fica preocupado e muito menos não fica também achando que você é melhor do que ninguém, porque você tem o mesmo sangue de Jesus. Porque o sangue dele era um sangue especial. Foi um sangue que pagou a nossa dívida. O sangue dele derramado na cruz do Calvário foi o que pagou a nossa despesa. Nós fomos resgatados por este sangue. E eu falei isso apenas como uma curiosidade, né? Porque eu estava avaliando e aqui no meu coração veio essa questão, e é verdade. Se a gente for analisar, falar, poxa, naquele tempo não havia laboratório realmente para poder fazer essa análise e trazer esse resultado. Mas Jesus, com o sangue dele, ele cobriu a toda a humanidade. E nós sabemos que, cientificamente provado, o sangue O negativo, ele é o sangue do doador universal. E quem foi o nosso doador da vida universal? Jesus. Sangue é vida, né? Tem algumas, vamos dizer assim, seitas que não aceitam doação de sangue, né? Transfusão de sangue para eles é pecado. Mas a Bíblia nos ensina que sangue é vida. E o maior doador da nossa vida foi Jesus. Então tem alguma coisa errada no conceito desse povo, né? Então vamos seguir em frente aqui, queridos. Hoje, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas que nós vivemos, nós temos visto que precisamos resgatar a nossa esperança. No meio a tantas lutas, precisamos resgatar a nossa esperança. A nossa esperança precisa ser resgatada nesses últimos tempos. Existe uma dificuldade muito grande da nossa parte de não nós os cristãos que estamos aqui na presença do Senhor, mas as pessoas que estão à nossa volta. A gente percebe pessoas muito descrentes com tudo isso que está acontecendo. Muitas pessoas descrentes com Cristo. Quando nós falamos para muitas pessoas estão sedentas pela palavra, mas tem outras que por causa dos seus conceitos, elas não aceitam. E aí fica difícil, né? Então nós precisamos mostrar para essas pessoas esta esperança que é Jesus. Jesus é a nossa esperança. É a única esperança na realidade que nós temos. Nós não temos que ter esperança no homem. O homem não tem nada para nós. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Às vezes nós temos a esperança nas pessoas, na política, temos a esperança, claro, nós vivemos num país que nós temos que lutar contra uma série de coisas, nós temos sim
que ter ali uma esperança, uma certa esperança no homem, mas aquele homem que você entende que é um homem que está caminhando com a verdade, aquele homem que luta pela justiça. Então, quando nós temos a esperança nas pessoas, por exemplo, às vezes você trabalha numa empresa e você percebe que a pessoa que lidera aquela empresa é uma pessoa cheia de fé e de esperança. Então você pode, de repente, confiar numa pessoa dessa, mas sempre sabendo que a nossa maior esperança é Cristo, não é o homem. Nós confiamos nas pessoas à nossa volta, mas nós sabemos que o homem é falho, ele pode a qualquer momento mudar a sua expectativa, mudar a sua maneira de raciocínio e acabar deixando você na mão. Quantas pessoas não ficam pelo meio do caminho e depois muitas vezes desiludem por causa das pessoas que fazem essas coisas? Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande. A nossa fé, a nossa esperança de resgate, a nossa esperança de restauração tem que estar firmada em Jesus. Ponto final. Não tem um outro lugar aonde nós venhamos a acreditar que isso possa acontecer. Então eu queria lembrar para os irmãos aqui, no livro de Números, capítulo 23, no verso 19, diz o seguinte, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nosso Deus, aquele que mandou seu próprio filho. Então, quando nós olhamos para uma palavra dessa, nós podemos ter a esperança nele. A nossa esperança tem que vir do Senhor, tem que estar firmada no Senhor. A nossa vida precisa estar firmada na rocha, que é Cristo, aquele que um dia o próprio Pai mandou para morrer em resgate de toda a humanidade. Então precisamos entender isso, que Deus não é homem para que minta, ou seja, Ele não mente. As suas promessas que Ele deixou na sua palavra serão cumpridas em nossas vidas. Nós precisamos entender a forma de alcançarmos as promessas. E a forma de alcançarmos as promessas está na palavra de Deus, está na obediência, está em crer que Jesus nasceu de mulher, que cresceu nessa terra e um dia se entregou por nós na cruz do Calvário. Crer que o sangue dele é o sangue que resgatou as nossas vidas do pecado. Crer que ele ressuscitou e que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Tudo isso faz parte do cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos, primeiramente, crer que Deus é fiel e ponto final. Deus é fiel. Independente da minha e da sua fidelidade, Ele continua sendo fiel. E crer que Ele não é homem para que minta. Ele não mentiu, porque Ele não pode. E outra coisa, nós entendemos também que Deus ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então, se Ele prometeu, Ele há de cumprir na minha e na sua vida. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender com relação a essa resgatar a nossa esperança é justamente crer na fidelidade de Deus. Tudo aquilo que Ele fez por nós até o dia de hoje, Ele fez por amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê, você pode passar por todas as dificuldades neste mundo, você pode passar por todas as provações nesta terra, mas creia que o Senhor não lhe deixará órfão. Ele vai cumprir na sua vida as suas promessas. Amém, queridos? A outra situação que eu quero trazer para nós está no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus é fiel, mandou o seu Filho. Seu Filho morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E essa é uma declaração do apóstolo Pedro, declarando quando ele estava diante do Sinédrio, quando ele foi questionado sobre a cura de um homem.
E ele mostrou aquele homem que tinha sido curado. E quando perguntaram quem, ele falou: Jesus, aquele a quem vocês crucificaram. E nós sabemos que esta esperança tem que vir dele. A nossa esperança vem do Senhor. A nossa esperança vem de Jesus. Hoje não mais crucificado, hoje à destra de Deus. Mas foi através da crucificação que a nossa esperança foi resgatada. Salvação somente em Jesus. Nós, se formos fazer uma pesquisa das diversas religiões e seitas que existem no mundo, nós vamos encontrar muitas situações, muitos que vão dizer para você que você vai conquistar isso ou aquilo através disso ou daquilo, que você vai ser salvo por esse ou por aquele motivo. E nenhuma delas você encontra alguém que se entregou pela sua vida, que aceitou morrer por você, pagou o resgate daquilo que você devia diante da sociedade, diante do mundo, diante de Deus, pela sua vida. Somente através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, nós encontramos este que um dia entregou a sua vida por nós. Em nenhum outro lugar você vai encontrar alguém que tenha feito isso. Em nenhuma outra religião você vai ler alguém que tenha feito isso. Você vai ler diversas coisas, até bonito, até poético. Quando você lê sobre o budismo, por exemplo, eu não li tudo sobre o assunto, mas eu já li alguns artigos. Buda era um príncipe, era um rei, se não me engano, e ele se absteve de toda a sua riqueza, morreu na pobreza. Ele se fez pobre, ele se fez uma pessoa sem merecimento. Ele se entregou daquele jeito para que pudesse, pedir pela salvação da humanidade. Eu não sei se eu estou falando certo, é mais ou menos isso. Eu não estou aqui questionando nada o que a pessoa lá do budismo prega, mas quando você vê, que você ouve falar também de Maomé, que foi o criador da religião islâmica, que é Mohammed. Quando você ouve falar sobre outras religiões, em todas elas você vai ouvir falar sobre salvação, mas cada uma delas a salvação é através de um ato humano. E nenhuma delas eles vão falar de um Cristo que morreu por você e por mim. Nenhuma delas eles vão falar de um homem que veio da parte de Deus e um dia se entregou por toda a humanidade, derramou seu sangue precioso em resgate da humanidade. Essa é a questão que nós temos que ver. E aí, para nós encerrarmos, nós vamos lá no livro de Mateus 28. Mateus 28, versos 5 e 6 diz assim: Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ele já ressuscitou. Ele não está mais na cruz. Ele não está mais no sepulcro. Ele está à destra de Deus. Esta é a maior promessa de Deus para as nossas vidas, que Ele haveria de morrer, haveria de ressuscitar e haveria de voltar ao céu. Quando Ele voltou, Ele mandou o Consolador, que é o Espírito Santo que está em nosso meio. Queridos, eu nunca fui a Jerusalém, a Israel. Eu pretendo um dia, se Deus assim permitir, fazer uma visita na Terra Santa. Mas todas as pessoas que vão para aquele lugar, um dos lugares aonde ela vai é justamente lá no sepulcro onde ele foi sepultado. E lá tem uma frase, pelo menos é o que as pessoas falam, que está escrito: Ele não está mais aqui. Aquele local está aberto à visitação, se não me engano. Eu falei, eu nunca fui lá, eu não sei como é que é, mas a gente escuta falar. Aquele lugar está aberto a visitas, para que as pessoas comprovem que ali foi o lugar
aonde Jesus foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor, eu não me lembro bem, ele prega sobre isso, ele fala que ele convida a pessoa, ele faz um desafio às pessoas que confiam que Maomé tinha razão naquilo que pregava, e ele fala, eu levo você, lembrei agora, se não me engano, Josué Irion, uma coisa assim, pastor que prega sobre isso. Ele é um pastor missionário, ele roda muitas partes do mundo, e ele conhece bem isso que ele fala. Ele diz que ele faz um desafio, eu levo você lá na sepultura, onde está enterrado, onde foi enterrado, onde hoje estão os restos mortais do criador do islamismo, que é o Mohammed, que eu falei o nome primeiramente, agora eu me esqueci. Leva ele lá, leva também na França, onde está enterrado o Denisard Hippolyte Rivail, que é o criador se não me engano, dessa seita que fala que é da Torre de Vigia. Não, perdão, é aquele que fala sobre Allan Kardec. Está enterrado, foi enterrado lá também. Leva em vários lugares onde tem pessoas, onde Buda foi sepultado. E depois ele fala, eu te convido depois a ir lá em Israel, no túmulo aonde foi sepultado Jesus, e lá está escrito, ele não está mais aqui. É uma coisa muito tremenda quando a gente olha a palavra de Deus e você vê o cumprimento daquilo que Deus havia deixado para mim e para você. Queridos, o resgate das nossas vidas foi feito pelo sangue de Jesus. Volto a lembrar, sangue O negativo, doador universal, doou esse sangue pela minha e pela sua vida. Lembre-se disso quando você ler a palavra de Deus. Lembre-se disso quando alguém tentar te convencer de que há outros caminhos por onde você pode encontrar a salvação. Salvação somente em Jesus. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós temos que lembrar disso sempre. Não podemos esquecer que o único caminho é através de Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor de toda a humanidade. Apenas alguns ainda não se convenceram disso. Ele é o nosso pastor. Eu lembro do rei Davi, quando ele criou esse Salmo 23, que fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, coisa linda, poética, que vem lá de dentro do coração de um verdadeiro adorador, de um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E este homem era pecador que nem eu e você. Este homem cometeu um crime, mas ele não deixou de ser esta pessoa, porque isso é citado na palavra de Deus. Deus o amava assim como ele ama a mim e a você, pecadores, falhos, homens e mulheres que, se não fosse a morte de Jesus na cruz, estaríamos hoje no inferno. Estaríamos nos preparando, aqueles que estão andando nesta terra, estaríamos nos preparando para o inferno. Mas ele mandou a salvação, ele mandou o Salvador, ele mandou o seu Filho, o maior precioso, aquilo que ele tinha de mais precioso. Alguns pastores costumam conjecturar que naquele momento, quando Deus falou que haveria de mandar alguém na terra para cumprir a promessa de salvação, diz que Gabriel falou, Senhor,
eis-me aqui. Outro anjo também falou, Senhor, eis-me aqui. Gabriel também falou, eis-me aqui. Mas Deus falou, não, vocês não são suficientes para isso. Eu vou mandar o que eu tenho de melhor. E esse que eu vou mandar é o meu próprio filho, meu filho amado, meu filho em quem me comprazo, que é Jesus. Foi ele que o Pai das luzes mandou. Mandou o próprio filho morrer por nós aqui nesta terra. Cumpriu-se a promessa de Deus sobre a minha e sua vida. Por isso, querido, use esta palavra como esperança. A nossa esperança já foi resgatada. Nós estamos resgatando hoje, falando desta mensagem, resgatando a esperança, mas a nossa esperança já foi resgatada em Cristo Jesus. Ele foi o resgate das nossas vidas. Que Deus abençoe você que está me assistindo agora. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando ao Senhor e depois vamos estar fazendo as últimas considerações. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, agradeço, Pai, neste momento pela Tua palavra, que mais uma vez eu consegui colocar aqui nesta postagem. Agradeço por cada vida que está assistindo agora. Agradeço por cada vida que ainda vai assistir no decorrer do tempo que este vídeo estiver disponível. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, de todo laço, de todo perigo. Nos guarda, Senhor. Nos dá esperança a cada manhã para que possamos continuar firmados nesta rocha que é Jesus. Obrigado, Senhor, por cada uma das vidas que estão assistindo este vídeo. Obrigado por cada vida que ainda vai, e que o nome do Senhor seja sempre louvado através de cada um de nós. Te peço neste dia e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Deixe o seu joinha, não deixe de se inscrever em nosso canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe também com as suas redes sociais, com seus contatos. Nos ajude a ser conhecidos, porque é a forma que nós temos de mais tarde poder estar ampliando a divulgação da palavra de Deus. Quanto mais você nos colocar o like, quanto mais você nos conseguir pessoas que possam se inscrever em nosso canal, mais esta palavra será expandida nesta terra. Muito obrigado, um beijo no coração, um forte abraço a todos e que Deus nos conceda novamente estarmos aqui reunidos em outra ocasião para a glória do nome dele.